for two. Bring my world up, dreams around you. I'm so glad that I found you. I'll be there with a love that's strong. I'll be your strength, and I'll keep holding on and on. If you ever find someone new, I know it better feel good to you. 'Cause if it doesn't, I'll be there. Don't you know, baby, yeah, I'll be there. I'll be there. Never leave me. Pronto? Então agora a gente vai dar início, de fato, à nossa aula de hoje, pessoal. Então, como eu falei anteriormente, a matemática ela é dividida em pedaços, em partes. Tem a parte numérica, tem a parte geométrica e tem a parte algébrica. Então, pessoal, o conteúdo de hoje vai falar sobre expressões algébricas. Nós estamos acostumados a ver a matemática só a parte numérica. Quando falamos em matemática, a ideia que vem na nossa cabeça logo é números. Um monte de números. Só que ela não é feita somente de números. Então, nós vamos tratar hoje de uma parte da matemática chamada álgebra, que estuda, vamos dizer o seguinte, a junção de números e letras ao mesmo tempo, ok? Então, o que é álgebra? A álgebra é uma parte da matemática que estuda expressões envolvendo números e letras ou somente letras. Então, expressões algébricas nada mais são do que aquelas expressões que, além de aparecer números, elas podem aparecer números e letras ou somente letras. Ok? Então, é essa parte da matemática que nós vamos estudar. Nós vimos há muito tempo, né, nas séries iniciais, do sexto ano também, que o estudo das expressões numéricas. O estudo das expressões numéricas, pessoal, é aquele estudo que a gente só trabalha com números e sinais. E agora nós vamos ver uma nova roupagem. Expressões algébricas. São expressões onde vão aparecer números acompanhando letras ou apenas letras. E essas letras, dentro da álgebra, elas servem para substituir números. Então, as letras dentro da matemática, na parte algébrica, elas servem para esconder um número, ou seja, um termo desconhecido. A palavra álgebra, ela vem do grego. Ela está associada à palavra incógnita. Tenho certeza que você já viu essa expressão em algum livro matemático. Incógnita ou variáveis. Então, a palavra variáveis, a palavra incógnita, elas são sinônimas da palavra álgebra. Ok? Então, quando falar em álgebra, lembre, estamos falando de letras. Tudo bem até aí? Compreender um pouquinho essa introdução a respeito do que é a álgebra dentro da matemática? Então, vamos lá. Como eu estava dizendo, nós agora vamos trabalhar com umas expressões onde, além de aparecer números, vai aparecer letras ou apenas só as letras. Vou dar um exemplo. Ó, pessoal, eu tenho aqui no quadro um exemplo de uma expressão algébrica, onde eu utilizo duas incógnitas, a incógnita A e a incógnita B. E eu estou dizendo que se eu somar A mais B, eu encontro 5. Aí vocês podem perceber o seguinte, essas duas letras, elas estão
escondendo valores, que são chamados de termos desconhecidos. Quando vocês estudaram as equações do primeiro grau, o ano passado, vocês lembram disso, que aparecia letras, vocês tinham que descobrir o valor daquela letra. Então aqui eu tenho A mais B igual a 5. Eu posso dizer que esse A e esse B, eles podem representar valores. Tipo, se eu dizer que o A vale 3 e o B vale 2, eu vou encontrar como resultado 5. Se eu falar que o A vale 4 e o B vale 1, eu vou encontrar 5. Se eu falar que 2 e o B vale 3, eu encontro 5. Então, observe que eu fui trocando os valores, mas o resultado foi sempre o mesmo, ó. 3 mais 2, 5. 4 mais 1, 5. 2 mais 3, 5. Então, isso aqui, ó, eu acabei de representar para vocês uma expressão algébrica, onde para o A tinha valores e para o B também tinha outros valores. Beleza? Então, isso aí é uma expressão algébrica. Agora, pessoal, eu quero que vocês se atentem a algumas palavras-chave que eu vou falar, porque dentro do estudo da álgebra, existem algumas palavras que nós precisamos ter conhecimento do que elas significam. Por exemplo, quando eu falo assim, pessoal, o dobro de A mais o triplo de B. Isso aqui, eu falando, eu agora quero representar isso na escrita. O dobro de A mais o triplo de B. Então, eu tenho que saber o que significa essas palavras que eu falei. Dobro, triplo, quadruplo, quadrado, cubo, certo? Então, quando eu digo assim, ó, o dobro de A mais o triplo de B. Quando eu falo isso, eu posso representar isso aqui na forma de uma expressão algébrica. Repare que só apareceu palavras. Mas eu posso montar esse textozinho, essa frase, eu posso representar ela usando uma expressão algébrica, que seria, ó, palavra-chave aqui é dobro e triplo. Dobro, 2. 2A. Mais, foi substituído o nome mais pelo sinal. Triplo, 3B. Eu tenho aqui uma expressão algébrica. Então, ó, lendo, dobro de A mais triplo de B. Se eu falasse assim, o quadrado de X menos o cubo de Y. O quadrado de X menos o cubo de Y. Como era que eu iria representar isso aqui? Palavra-chave aqui é quadrado. A outra palavra-chave aqui é cubo. Eu tenho que ter essas noções. Porque se eu não souber o que é quadrado, se eu não souber o que é cubo, eu vou errar a questão. Observe que aqui eu não estou pedindo nem para resolver, pessoal. Aqui é apenas para representar uma expressão algébrica, certo? Então, quando eu digo o quadrado de x, eu coloco x e acima dele esse 2. Porque a palavra quadrado é esse 2 acima da letra. Menos, olha o sinal, o cubo de y. Acima do y eu coloco 3. Já respondi. Ok? Então, ó, o quadrado de x menos o cubo de y. Já representei a expressão. Antes ela estava numa linguagem, né? Uma linguagem textual. Agora ela está numa linguagem algébrica. Beleza? Então, pessoal, eu preciso ter o entendimento dessas palavras. Eu vou falar algumas outras palavras para vocês associarem, certo? Porque nos exercícios, quando vocês veem essas palavras, vocês já sabem responder a questão. Uma das palavras também a gente precisa saber, pessoal, ó. Pode aparecer a palavra diferença
pode aparecer a palavra soma, a palavra produto, a palavra quociente, a palavra cubo, quadrado, parte. Ó, essas palavras, elas são palavras que realmente, elas sempre aparecem em questões sobre álgebra, ok? Então, antes, eu gostaria também de mandar um abraço aí para Noeli, Jefferson Reis, Maria Correia, Gabriela Santos, Futurama, né? Futurama Armi. Um abraço aí para vocês, certo? Sejam bem-vindos. Espero que estejam apreciando a aula, que estejam compreendendo, certo? Mesmo que a gente já tenha estudado isso, às vezes até já tem segundo grau, mas isso serve como se fosse um reforço. Relembrar sempre é bom. E eu aprendi uma coisa: conhecimento nunca é demais. Ok? Palavras-chave, o professor falou aqui, ó: diferença, soma, produto, quociente, cubo, quadrado e parte. Explique. Vamos lá. Quando aparecer a palavra diferença, coloque na cabeça de vocês esse sinal. Ok? Se eu falo de diferença dentro da matemática, estou falando de uma subtração. Soma, estou falando de uma adição. Produto, estou falando de uma multiplicação. Quociente, estou falando de uma divisão. Cubo, eu estou falando do número 3 acima de qualquer letra. Quadrado, eu estou falando do número 2 acima de qualquer letra. Parte, quando vier essa palavra parte, põe na cabeça de vocês a palavra fração. Quando se fala em parte, estamos falando em fração. Se eu digo assim, eu comi a terça parte de um bolo. O que quer dizer isso? Ó, comi a terça parte de um bolo. Significa dizer que eu peguei um bolo, dividi ele em 3 partes e eu comi uma. Isso é a terça parte. Ok? Então, quando vier a palavra parte, lembre que eu estou falando de fração. Ok? Exemplo, se eu digo assim, a terça parte de A. Olha o que é. É 1 sobre 3 e um A do lado. Se eu digo assim, a metade de B. Olha o que é metade, pessoal. Metade de B. Se eu digo assim, a quinta parte de C. 1 sobre 5 e do lado eu coloco C. Eu estou dizendo que é a quinta parte de C. Ou seja, esse C aqui foi dividido em 5 partes e eu peguei uma. Ok? Então, a palavra parte, associamos a palavra fração. Ok? Beleza? Posso continuar? Estão entendendo? Vamos lá. Quando eu digo assim, pessoal, o dobro de x, ou melhor, vou colocar assim, a soma de x com o dobro de y. Como era que eu ia representar essa expressão? A soma de x com o dobro de y. Ó, x é a letra. Então, soma é mais. A soma de x com o dobro de y. Já está aqui a resposta. Olha, por isso que eu disse que é importante a gente saber alguns termos matemáticos. Então, a soma de x com o dobro de y. Por que apareceu esse 2 aqui? Porque esse 2, ele está substituindo a palavra dobro. Quando falamos em dobro, estamos falando do 2. É aquele valor 2 vezes, ou seja, é aquele valor multiplicado por 2. Ou seja, aqui o y está sendo multiplicado pelo 2. A soma de x com o dobro de y. Ok? Abraço para Júlia Soares. Seja bem-vinda. Então, aqui nós temos isso, pessoal. Ok? Então, quando eu digo assim,
a quinta potência de m mais 3. Ó, quinta potência de m. Coloco m com 5 acima. Ó, a quinta potência de m mais 3. Tá aqui. Já representei uma expressão algébrica. Posso continuar, pessoal? Porque agora, se vocês me derem sinal positivo, eu vou ensinar como resolver. Aqui eu estava apenas ensinando a como montar uma expressão algébrica. A diferença entre montar uma expressão algébrica e resolver uma expressão algébrica. Ok? Eu gosto de ir passo a passo, certo? Do mais simples ao mais complexo. Isso também é uma maneira de vocês ir acompanhando o nível do raciocínio de vocês. Certo? Então vamos lá. Agora nós vamos ver valor numérico de uma expressão algébrica. Então, como calcular o valor numérico de uma expressão algébrica? Traduzindo para vocês, como resolver uma expressão algébrica. Vou colocar aqui alguns exemplos para eu ensinar vocês a resolver. Ó, pessoal. Observe aí, por favor. Eu tenho aqui uma expressão algébrica. 5A mais 3AB. P. Esse P é a abreviatura da palavra para. Para não escrever a palavra para, eu coloco o P com a barra, ok? Então, 5A mais 3B para A igual a 2 e para B igual a 5. O que quer dizer isso? Gente, quando nós vamos calcular o valor numérico de uma expressão algébrica, é o seguinte: essa expressão ela vai ter que vir em valores, certo? Não é você que vai criar quanto vale o A, quanto vale o B. A própria questão, ela já vai vir dizendo quanto vale cada letra. E o que é que eu preciso saber, então? Eu preciso apenas saber colocar aquele valor no lugar de cada letra. Ok? Então, não é vocês que vão criar os valores na expressão. A própria expressão, ela vai trazer dizendo o seguinte: para tal letra valendo isso. E vocês vão apenas substituir essas letras pelos valores que vieram na questão. Exemplo aqui, ó. 5A mais 3AB para A, 2, para B, 5. Eu estou dizendo que aonde aparece a letra A, eu vou colocar 2. Onde aparece a letra B, eu vou colocar 5. Vou chamar de processo de substituição. Como assim? Olha, esse 5 junto do A significa dizer que ele está multiplicando esse A. O 5, esse vezes aqui, não vai aparecer nunca. Mas lembre, o número que fica do lado da letra, ele está multiplicando aquela letra. Aqui, 3 vezes o A vezes o B. Ó, o 3 está multiplicando tanto A quanto o B. Beleza? Então, vamos lá. Se eu tenho aqui, ó, 5A mais 3AB, eu já disse que o A vale 2 e o B vale 5. Onde apareceu o A, eu vou colocar o valor de 2. 5, pontinho. Quem é o A, pessoal? 2. Mais 3, pontinho. Quanto é que vale o A? 2 de novo. Se ele aparecer 3 vezes, ia repetir o 2 3 vezes. Vezes o B, 5. Qual foi o processo que eu usei aqui? Apenas o processo de substituir aquela letra pelo aquele número. Só isso.
primeiro passo de resolver uma expressão algébrica é substituir as letras pelos valores numéricos. Beleza? Tudo bem até aqui nessa parte, pessoal? Tem alguém aí que não entendeu para eu explicar novamente? Ó, 5, repetir. O a questão disse que valia 2, troquei o A por 2. O B troquei por 5. Outra coisa, pessoal. Toda questão vai vir os mesmos valores? Não vai vir, certo? Aqui a questão disse que o A vale 2. Em outra questão, poderia vir qualquer valor. Outra dúvida. Todos os valores das letras vão ser positivos? Pode vir negativo? Pode. Fiquem ligados nisso. O valor daquelas letras pode vir uma fração? Pode. Então, a letra pode ter um valor negativo, um valor positivo, ou pode aparecer uma fração. Ou pode aparecer um número com vírgula. Se liguem. Vamos lá? Já substituí, agora é a hora do vamos ver. Vamos resolver. Esse com esse, ó. Esse com esse. Depois com esse. 5 vezes 2, ó, dá 10. 3 vezes 2 dá 6. 6 vezes 5 dá 30. Olha como é fácil, pessoal. Resultado, 40. Beleza? Facílimo. Então, o segredo está onde? Troca aquela letra pelo número, depois é só resolver. Ok? Próximo exemplo. Vou colocar aqui o próximo. Ó, a questão diz assim: x à sexta potência menos m à quarta. Para x valendo 2 e para m valendo 4. Qual é a regrinha? No lugar do x eu vou atrás de quem? Do 2. Vou pegar aqui o pincel azul. Ó, x vale 2. Então, 2. Acima do x tinha 6. Fica aqui. O m vale 4. Acima do m tinha 4. Continua aqui. Certo? Então, observe agora o que é que eu vou fazer, pessoal. Eu vou só resolver essa potência primeiro, depois vou subtrair dessa outra potência. Quanto é 2 elevado à sexta? Nas aulas de potência a gente viu como é que resolve. 2 elevado à sexta, ó, pessoal. 2 à sexta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 à sexta é isso aqui. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 16 vezes 2, 32, 32 vezes 2, 64. Ok? 2 à sexta dá 64. Quanto é 4 ao quadrado? Ou melhor, 4 à quarta potência. É 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. O 4, 4 vezes. 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 4 dá 64. 64 vezes 4 dá 256. Aí agora é só fazer o quê? Ó, eu tenho 64 menos o valor que eu achei para 4 elevado à quarta. 256. Alguém deve estar se perguntando, como é que eu tenho 64 e eu vou tirar 256? Pode. Dentro do conjunto dos números inteiros que nós estudamos, um valor pode ficar negativo. Então, eu vou fazer o quê? 256 menos 64. 6 menos 4 dá 2. 15 menos 6. 9. Aqui eu tomei 1. Ficou quanto, pessoal? 192.
Isso. Então, a resposta aqui, ó, seria menos 192. Ficou negativa porque eu tirei 256 de 64. Certo? Esse exemplo foi para mostrar que pode aparecer também resultados negativos. E eu preciso saber como calculo as potências. Por isso que um conteúdo, a compreensão de um conteúdo vai ajudar na compreensão do outro conteúdo. Se eu não souber calcular a potência, eu não vou saber responder uma expressão algébrica que exija potência. Beleza? Então, por isso que nós precisamos ter uma compreensão de cada conteúdo. Porque um vai ajudar o outro.